Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao curso de Introdução a Investimentos, agora vamos começar com o módulo de renda fixa. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre renda fixa é que a renda fixa ela é uma dívida. Eu empresto o meu dinheiro para alguém. Eu posso emprestar meu dinheiro para um governo, no caso dos títulos públicos federais. Posso emprestar meu dinheiro para um banco, no caso dos CDBs, LCIs, LCAs, letras financeiras, ou eu posso emprestar meu dinheiro para uma empresa, no caso ali das debêntures. Também posso emprestar meu dinheiro para uma pessoa física. Nós vamos ver mais para frente sobre securitização de recebíveis. Essa ordem aqui, ela é bem importante porque eu estou indo do melhor pagador para o pior pagador. Quando falamos do governo, esse aqui são os títulos mais seguros de todos, Ele é o que a gente chama de risco soberano. É o que a gente fala ali que são títulos livres de risco. Pensa assim, se o governo ele precisa pagar uma dívida, ele consegue emitir nova dívida e pagar a anterior, consegue imprimir mais dinheiro para poder me pagar. Então, se esse cara aqui não conseguir pagar a dívida dele, o Brasil já está quebrado há muito tempo. Títulos bancários também têm uma segurança relevante ali, olha. Eles contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é meio que um seguro que os bancos pagam para que, se caso eles venham a quebrar, o investidor não perca 100% do seu dinheiro. Vamos falar sobre isso já já. Temos os títulos de empresa, que sim, a gente tem um risco mais elevado. Eu dependo da saúde financeira da companhia para receber meu dinheiro de volta. Quando falamos de pessoa física, que o risco é mais alto ainda, né? Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Mais alta precisa ser a taxa de juros do meu investimento. A renda fixa, ela é chamada de renda fixa porque a taxa de juros ela já é fixada no momento da contratação. A forma de cálculo ela já é conhecida. A taxa de juros ela pode ser pós-fixada, quando eu não sei quanto eu vou receber no final, mas ele acompanha algum índice, geralmente o CDI ou a Selic. Então, eu vou receber, por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI, 100% da Selic, 120% da Selic. Nós temos os títulos pré-fixados, quando eu sei exatamente o quanto eu vou receber no final, por exemplo, 14% ao ano, 2% ao mês. E nós temos os títulos híbridos, onde ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Então, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Eu não sei o quanto que vai ser o IPCA do período. Eu sei que eu vou receber o que der o IPCA mais 6% ao ano. CDI mais 1,5%. Eu não sei o quanto vai ser o CDI do período, mas eu vou receber o que der o CDI mais 1,5% ao ano. Então, essa aqui é a dinâmica da renda fixa. Ela é uma dívida, eu empresto meu dinheiro para alguém, a forma de cálculo já é conhecida no momento da contratação, eu posso não saber o quanto eu vou receber no final, no caso de um pós-fixado, de um papel híbrido, mas a forma de cálculo ela já é conhecida. E um outro ponto importante, sempre vai ter um prazo de vencimento, sempre. O meu dinheiro não fica aplicado eternamente. Pensa que a renda fixa é uma dívida como qualquer outra. Quando eu chego no banco para pegar um empréstimo, eu não sei qual que é a taxa de juros, eu também sei qual que é o prazo do meu investimento, qual que é o valor da parcela, tá tudo acordado. Aqui na renda fixa é a mesma coisa, só que eu estou do lado bom, eu estou do lado de quem está emprestando dinheiro para alguém. E pense o seguinte, se eu estou emprestando dinheiro para alguém, qual que é o principal risco que eu tenho? É o risco de calote, o risco de crédito, o risco de eu não receber meu dinheiro de volta. Esse risco ele é medido por uma agência de rating. A agência de rating é o seguinte, é uma empresa, ela vai lá, analisa as contas da companhia, seu fluxo de caixa, balanço patrimonial, DRE, e ele vê ali como é que é a sua capacidade de pagamento, qual é a sua capacidade de honrar com seus compromissos. E ele emite uma nota. Quanto mais alto for essa nota, quanto mais próximo for do AAA, melhor é a qualidade do crédito, menor é o risco. Quanto mais baixo for o risco,
mais baixo vai ser o retorno. Quanto pior for essa nota, quanto maior for esse risco, maior vai ser a taxa de juros. Pensa assim, a taxa de juros ela remunera o risco da minha operação. Se eu corro mais risco, preciso ganhar mais por isso. Então, por que alguém vai comprar um título duplo B+, de grau especulativo? Porque quanto maior o risco, maior o retorno do meu investimento. Um outro risco que nós temos também na renda fixa é o risco de mercado. Pensa o seguinte, aquela taxa de juros que nós contratamos, eu só garanto ela se eu carregar o título até o vencimento. Se eu sair de forma antecipada, eu vendo o título a mercado, eu corro o risco de taxa de juros. E como é que ele funciona? Ele tem uma relação inversa com os juros de mercado. Se os juros sobem, o valor do meu ativo cai. Se os juros caem, o valor do meu ativo sobe. Ele tem essa relação inversa. Pense o seguinte, comprei um título com uma taxa de 10% ao ano e hoje a Selic está pagando 15%. Então eu tenho um título que paga menos do que o mercado. Logo, se eu quiser vender de forma antecipada, preciso vender ele mais barato, preciso vender ele com um deságio para quem queira comprar. Ele se torna menos interessante. Agora pense o contrário. Contratei um título com uma taxa de 15% ao ano e agora a Selic está em 10%. Eu tenho um título que paga mais que o mercado. Se eu quiser vender ele de forma antecipada, ele é mais interessante. Eu consigo vender ele com ágio, eu consigo vender ele acima do valor justo. Então nós temos essa dinâmica. Juros sobem, o valor do meu ativo cai. Juros caem, o valor do meu ativo sobe. Isso é se eu vender de forma antecipada. Se eu esperar até o vencimento, recebo exatamente a taxa contratada. E essa relação ela é mostrada nesse gráficozinho aqui, olha. Essa linha azul ela é o que nós chamamos de marcação na curva ou marcação na taxa contratada. Essa linha cinza ela é a marcação a mercado do título. É o quanto eu venderia o meu título hoje, dado a variação de taxa de juros. Então vamos pensar o seguinte, comprei esse título aqui por R$ 790, por exemplo. Essa linha azul, ela mostra a taxa de juros sendo acruada no valor do título. Então eu comprei por 790, por exemplo, ela vai ficar 791, 792, 793, 794, até chegar nos R$ 1.000, que é o valor futuro, o valor de face do título. Já essa linha cinza, ela mostra a marcação a mercado. Se os juros sobem, o valor do meu ativo cai, eu vendo ele abaixo do valor justo, vendo ele com deságio. Se os juros caem, o valor do meu ativo sobe, eu vendo ele acima do valor justo, vendo ele com ágio. E se a taxa de juros se mantiver ali no mesmo patamar, eu vendo ele ao par, ou seja, exatamente pelo valor justo. E por que isso acontece? Eu separei um Excelzinho aqui para gente para poder mostrar essa relação. Esse aqui é o fluxo de caixa de um tesouro pré-fixado, ou LTN, Letra do Tesouro Nacional, que é o nomezinho técnico dele. Então aqui é o fluxo de caixa do papel, o valor de face dele é R$ 1.000, ou seja, é quanto eu vou receber no vencimento do título. Hoje ele vale R$ 961, eu compro ele por R$ 961,17, recebo R$ 1.000 no final. É um título de 2 anos que tem uma taxa de 2% ao ano. É como se fosse 1.000 menos 2% ao ano por 2 anos. Essa é a dinâmica desse papel. E agora vamos pensar o seguinte, que a taxa Selic, a taxa de juros ela saiu de 2%, igual estava na pandemia, né? Isso aqui aconteceu, para 13,75% ao ano. Olha o que vai acontecer com o valor do meu título. Eu paguei R$ 961,17 nele e agora ele vale R$ 772. Tá vendo que eu tive uma marcação a mercado negativa? Porque, como os juros subiram, o valor do meu título caiu. Por que o meu título caiu? Porque agora não é mais R$ 1.000 menos 2% ao ano. Agora é R$ 1.000 menos 13,75% ao ano. Então viu que dá uma grande diferença no valor presente do meu papel? Por isso que quando os juros sobem, o valor do meu ativo cai. Agora vamos pensar o seguinte, olha, agora vamos pensar que a taxa de juros caiu. Ela caiu de 13,35
para 10,5, igual aconteceu mesmo. Comprei meu título por R$ 772,35 e agora ele vale R$ 818,98. Você está vendo que como a taxa de juros caiu, o valor do meu título subiu? Por quê? Porque agora não é mais 1.000 menos 13,75 ao ano. Agora é 1.000 menos 10,5 ao ano. Agora eu aplico uma taxa de desconto menor sobre o valor futuro do meu título, sobre o valor de face dele. Por isso, quando os juros caem, o valor do meu ativo sobe. Por isso que a gente tem essa relação inversa. Quando os juros sobem, o valor do meu ativo cai. Quando os juros caem, o valor do meu ativo sobe. O que é um ponto importante também? Quanto maior for o prazo do meu investimento, maior vai ser essa sensibilidade à variação de taxa de juros. Ou seja, quanto maior o prazo, mais ele cai, mais ele sobe. Então eu preparei um exemplo aqui, olha, para mostrar justamente isso. É o mesmo exemplo que a gente já fez. A taxa de juros ela saiu de 2 para 13,75 ao ano. E aqui nós temos uma carteira de 100 títulos, de o prazo de um ano. Coloquei esse valor a mais, né, porque pensa só, a carteira saiu ali, o papel variou de 980 para 879,12. Como os juros subiram, o valor do meu título caiu. Caiu R$ 101,27. Aí poderíamos falar, Vitor, mas R$ 100 é pouquinho, né? Mas o que acontece? O nosso foco é trabalhar com um cliente de alta renda, né? Trabalhar com um patrimônio alto. Então, o cliente que tem 100 títulos desse daqui, ele está vendo a posição dele cair de 98 mil para 87 mil reais. E aí ele vai te perguntar, né? Poxa, o que foi que aconteceu aqui, Vitor? Não é um título do Tesouro, é um título que não tem risco, é um título de renda fixa. Então, meu amigo, como os juros subiram, o valor do seu título caiu. Caiu R$ 10.127 sua carteira. Mas esse é o valor que você teria de prejuízo se vendesse o seu título hoje. Se você esperar até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa contratada. Tá vendo que aqui no final as duas curvas elas se encontram? Porque é justamente isso. Se eu aguardar até o vencimento, recebo exatamente a taxa que contratei. Agora vamos ver um título mais longo, um título de 2 anos. Tá vendo que o título de 2 anos ele teve uma marcação a mercado ainda mais violenta? Ele caiu R$ 188,00 por papel, o que na carteira de 100 títulos representa R$ 18.831 de prejuízo. Agora uma carteira de 3 anos, R$ 26.000 de prejuízo. Uma carteira de 4 anos, R$ 32.000 de prejuízo. Uma carteira de 5 anos, R$ 38.000 de prejuízo. Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Quando os juros sobem, o valor do meu ativo cai. Quando os juros caem, o valor do meu ativo sobe. Quanto maior o prazo, mais ele cai, mais ele sobe. Maior é essa sensibilidade do título à variação de taxa de juros. E aqui é tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Olha. Então, pensa o seguinte. A Selic ela chegou em 13,75 ao ano e agora ela está em 10,5. Então, olha, a taxa de juros caiu. Quanto mais longo o prazo do título, maior está sendo a valorização do papel. Ele é mais sensível à variação de taxa de juros. Então, eu quero que você tenha na cabeça. A renda fixa é uma dívida, eu empresto o meu dinheiro para alguém, a taxa de juros já é conhecida no momento da contratação, eu posso não saber o quanto eu vou receber no final, mas a forma de cálculo já é conhecida e ele sempre vai ter um prazo de vencimento. Sempre. Tem o risco de crédito, que afinal é o risco de calote. Se eu empresto meu dinheiro para alguém, eu dependo daquela pessoa me pagar. E eu também tenho o risco de mercado. Quando os juros sobem, o valor do meu ativo cai. Quando os juros caem, o valor do meu ativo sobe. Quanto maior o prazo, mais ele cai, mais ele sobe. Mais sensível ele é a essas variações. Mas lembrando que, se eu esperar até o vencimento, eu recebo exatamente a taxa contratada. Então, gente, por enquanto era isso. Aí nas próximas aulas vamos discorrer mais sobre esse tópico. Um abraço, tchau, tchau.